Missão, visão e valores não é o que a gente quer ser, é quem nós somos. Mas é porque você está pegando a pessoa certa e colocando no lugar errado. A gente quer muito construir um negócio com base numa solução e não com base em um problema real. E eu não quero comprar pessoas, eu quero caminhar com pessoas. Ele não estava pronto para fazer negócio naquele nível, ainda que fosse serviço. Não. De fazer o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pai, um podcast onde empresários reais mostram como estão fazendo para crescer e acelerar seus negócios de verdade, sem teoria, sem enrolação, com execução. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, porque assim você vai ser notificado de todas as novidades que saírem aqui no canal. E esse episódio ele é patrocinado pela Legado Store, uma loja de roupa masculina aqui do Valparaíso de Goiás. Você que é homem e busca melhorar a tua vestimenta, o teu posicionamento, cara, já confere aqui, ó, na descrição desse podcast, já tem um link da Legado, confere as peças e surpreenda-se com um preço que é muito acessível, com condições incríveis. Roberto, um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado pela parceria. Quero agradecer também a Isamed, Medicina e Segurança do Trabalho, uma grande parceira, Adriano, um abraço. E a Isamed está numa campanha bem forte nesse início de ano, que é a adequação da NR1. Com a saúde mental, né, a preocupação da saúde mental no trabalho, que está muito em voga agora, está uma cobrança muito alta, né, do Ministério, enfim. E a Isamed, ela tem esse serviço, além de laudos de LTCAT, PGR, PCMSO, todos esses programas, a Isamed também faz. Atestados admissionais, demissionais, periódicos, enfim. Você que precisa de uma clínica de saúde e segurança do trabalho, procure a Isamed, que é a maior do entorno e região, e você vai se surpreender com o atendimento. Quero agradecer também a Agência Contábil, Consultoria e Gestão Empresarial, que nos apoia cuidando dos nossos CNPJs, que é uma empresa familiar que cuida de pessoas por meio da contabilidade. Ou seja, a contabilidade é só um meio. Você que é prestador de serviço e precisa de um atendimento diferenciado, que precisa de não ter preocupação, de ser cuidado realmente da sua pessoa física e da sua empresa, procure a Agência Contábil. Sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio número 2, hoje com ele, que diretamente de Portugal veio trazer bastante conteúdo. Ele que é empresário, ele é mentor de empresas, não só no Brasil, mas lá fora. Ele que é escritor, autor do livro O Homem Vitruviano, é assim que fala? O Método Vitruviano. Ele vai falar um pouco sobre esse livro pra gente. Ele que é meu amigo há muito tempo já, ele que participou, a gente construiu, fez junto a escola de vendas, né? A gente trabalhou junto nessa escola de vendas, que foi o marketing de redes, e a gente construiu uma amizade ali que tem perdurado por anos, e eu tive a honra e a sorte de ser abençoado com a presença dele aqui, né? Que está no Brasil e casou com esse podcast. Então eu tenho a honra de receber aqui Adailton Júnior. Salva de palmas para ele, pessoal. Irmão, obrigado. Satisfação. Bom demais ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Você está em casa. Desde a hora que você chegou, eu falei, fica à vontade, porque o briefing é que a gente falar da vida, né? Igual eu falei, vamos falar de negócio, vamos falar de gestão, vamos falar de Deus, vamos falar da vida. Mas se apresente aí para a galera. Quem é Adailton Júnior? Fala para a gente. É uma honra, primeiramente. Quero saudar a ti, né, Felipe? Muito obrigado pela honra de estar aqui nesse podcast. Saudar a ti, parabenizar. Eu tenho um grande filósofo que diz que a gente nunca encontra o mesmo rio duas vezes, né? E eu conhecia um Felipe que não é nem de longe o Felipe que eu reencontrei virtualmente há um tempo atrás, não é nem de longe o Felipe que eu vejo hoje, cada vez crescendo mais, desenvolvendo mais, impactando mais vidas. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado, parabéns para toda a equipe que me recebeu aqui, o carinho, a energia aqui é surreal. É uma honra estar com vocês. Quero também parabenizar você que está assistindo esse conteúdo, vai assistir, independente do momento que seja, dizer que se prepare, pega papel e caneta, que uma conversa com o Felipe, eu costumo dizer, é sempre o MBA. Se você olhar o episódio 1, a régua foi muito alta aqui, então eu tenho certeza que não será diferente. É uma honra estar com vocês, eu sou Adailton Júnior,
Sou filho e servo de Deus, amo Jesus Cristo, sou casado com a Kiliane Cristina, minha esposa e minha sócia, em todos os meus negócios e na vida. Temos um pequeno de 12 anos. Sou gestor de recursos humanos de graduação, amo gestão, amo negócios. Só que descobri que o maior problema do mundo dos negócios não está no processo, está na cabeça das pessoas que executam o processo. Então, decidi fazer um MBA em psicologia organizacional. Daí fui para o meio corporativo, fui para a busca do conhecimento mesmo empírico. Trabalhei em algumas empresas em comércio, serviços. Depois trabalhei em uma multinacional, fui diretor nessa multinacional. Depois me tornei vice-presidente dessa multinacional, que foi onde eu ganhei lastro e repertório, que é importante para se empreender, para construir meu próprio negócio. Ali eu tive viagens e missões para outros países, Turquia, Holanda, Dubai, e ali eu comecei a me relacionar com o mercado internacional, inclusive o português. Dali a gente criou a Inova, que é uma empresa que começou como uma empresa de importação e exportação, só que já começando, não tem como falar da minha história sem falar de gestão, um dia a gente foi fazer um mapeamento da nossa rotina e a gente percebeu que a gente passava 80%, Felipe, do nosso tempo educando pessoas. Então a gente não era uma empresa de importação e exportação, a gente era uma empresa de educação. Missão, visão e valores não é o que a gente quer ser, é quem nós somos. Então foi quando a gente começou a pisar no acelerador nessa área de educação. E daí eu consigo contar toda essa parte da história. A próxima é uma página que Deus colocou, abençoou a nossa vida. Hoje são mais de 10 mil alunos. Desde o empresário que é early stage, está começando sua operação, o Eupresa. Hoje também a gente acelera empresas que têm mais de 130, 150 colaboradores aqui no Brasil, Portugal, Estados Unidos, África. Fomos responsáveis por algumas penetrações de mercado. Nosso braço educacional hoje a gente já fez mais de 4,5 milhões. Top. Então, estamos só começando. E falando tudo isso para quê? Para dizer que, assim, quem saiu de Brasília, quem começou de algum lugar, espero ser alguma inspiração, dar algum caminho para quem vai assistir esse conteúdo aqui, poder servir esse público que nos assiste. Irmão, você falou um negócio aí que chegou, eu tô arrepiado aqui, porque a unção hoje aqui tá massa. Uau. E você falou uma coisa que é a educação. A educação, eu tive uma virada de chave ao longo da jornada que eu entendi que a empresa ela faz duas coisas. Educação e funil. O que é educação e funil? A empresa precisa educar todas as pessoas do ecossistema. Quem são? O dono precisa ser educado. O funcionário precisa ser educado. O fornecedor precisa ser educado. E o cliente também precisa ser educado. Então, todo esse ecossistema sendo educado, você não tem problema com o funcionário. Ou se tem, é reduzido. Problema com o cliente, ou se tem, é reduzido. E com o fornecedor também, porque ele sabe como você trabalha, o teu processo. Então, você educou aquela pessoa para aquilo. E funil. Por quê? Tudo vai ser um funil. Eu tenho que fazer um funil de aquisição de cliente e eu tenho que fazer um funil de talentos. Mas a base do funil é sempre a mesma. Eu preciso atrair clientes e pessoas capacitadas, eu preciso engajar e relacionar com essas pessoas e eu preciso converter um cliente, um lead em cliente e um candidato em contratado ali, em alguém efetivo do time. Então, se a empresa aprende a educar esse ecossistema e aprende a fazer um funil, eu creio que esse é o caminho da perenidade, da longevidade das empresas. Como é que você saiu, né, ou entendeu que o teu business real ele era a educação e não a prestação de serviços? Como que foi essa jornada? Eu acredito que assim, é um processo natural da gente quando começa a empreender. A gente quer muito construir um negócio com base numa solução e não com base em um problema real. Então, quando eu comecei a ter uma ótica diferente do meu negócio, é natural que a gente consiga entender um pouco mais tanto daquilo que o cliente quer comprar, falando um pouquinho das forças ali de Porter, né? Do que o cliente quer comprar e daquilo que ele realmente precisa. Então, traçando esse paralelo, o que eu entendi? Eu prestava consultoria. Só que hoje, consultoria, se a gente for colocar, não é um produto low ticket, não é uma coisa atacado, e é um trabalho de artesanal, não é industrial. E, naturalmente, por ser dessa forma, o ticket é elevado. Sim. E aí a gente coloca um país como o Brasil, onde 80% da massa empreendedora é micro e pequeno. Portugal também segue o mesmo paralelo. Então,
Saiu até um dado do Sebrae que a média de 70% do prolabore do empreendedor é R$3.000. Então imagina, um cara que está tirando 3 mil, está sobrando ali 3 mil, ele vai ter condição de pagar uma consultoria que minimamente tem um valor de 20, 30, 40 mil? Não vai. Então esse cara precisa ser educado, precisa ser mentorado para a cabeça dele crescer, a operação dele crescer e ele ter tração, oxigênio de contratar uma consultoria. Total. Então existia um passo antes que esse passo eu não estava observando e havia um abismo. E esse abismo a educação supriu. E como é que foi essa transição? Porque eu queria voltar alguns casinhos aqui. No Brasil, né? Quando que você começa a fazer essas missões internacionais e qual foi o gap? O que você viu de oportunidade para falar, ei, eu posso parar de estar nas missões e eu começar a liderar? Como é que foi essa jornada de saída do Brasil? Impressionante. Assim, a gente começou e começamos a operação, fazer as missões, e quando eu colocava o empresário brasileiro... O que era essa missão? Explica pra galera. Beleza, começamos nossa operação, fazíamos missão, é você fazer uma excursão de negócios, né, uma agenda de negócios de empresário de um país para um outro. Então a gente sensibilizava um grupo de empresários do Brasil que queria entrar no mercado português e a gente montou uma agenda de negócio, montava uma agenda de negócio dentro do ecossistema português, não só você participar de uma feira, um encontro, trocar cartão e ir embora, mas sim você visitar investidor, fazer visita técnica em fábrica, você se sentar em mesas de oportunidades real de negócio que tenham matchmaking com aquilo que você está fazendo. E aí, repara, quando eu me sentava esses dois players, eu percebi que o empresário brasileiro não tinha uma apresentação bilíngue. O empresário brasileiro ele ainda tinha dificuldade em assim, quem é que ia fazer tal etapa do processo dele. Ele não estava pronto para fazer negócio naquele nível, ainda que fosse serviço, não fosse produto, que fosse uma coisa que ele conseguia adequar de uma forma mais prática. Então, eu tinha que ensinar para o empresário coisas muito elementares, coisas muito básicas. E esse ensinar eu não ganhava, porque o tempo é uma coisa que muitas vezes a gente não coloca na maioria balança, das vezes o empresário a gente não coloca o tempo que a gente está dando uma informação, a gente parar aqui de ensinar aquilo que é algo mais elevado, algo mais propício para o nível de jogo que a gente está querendo colocar ele, e ensinar coisas mais... Como tratar o funcionário, como fazer gestão básica. Cara, você precisa recrutar uma pessoa assim, esse é um processo, busca aqui pelo menos o caráter. Então são coisas muito simples, muito embrionárias que a gente ensinava e deixava dinheiro na mesa. E aí a gente viu oportunidade. E o empresário, ele muitas vezes, ele até sabe, mas ele menospreza, né, o valor que isso tem, de contratar bem. Eu falo muito sobre contratar pelo coração, né, que... Primeira pergunta que eu faço, o cara sentou, e aí, irmão, tá disposto a dar tua alma? Aí o cara choca. Como assim? Porque a alma é o lugar onde reside as emoções, é onde está teu coração. Então, tu tá disposto a dar teu coração pela empresa? É a primeira pergunta. Por quê? Porque quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. E eu não quero comprar pessoas, eu quero caminhar com pessoas, eu quero... pessoas comigo pelo que elas têm no coração de acreditar no que eu acredito. E aí, muitas vezes, o empresário, ele negligencia isso, né, velho? De fazer um processo seletivo correto, de selecionar as pessoas corretas, de fazer o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Então, por exemplo, o Renato que chegou aí também, ó, é uma contratação pelo coração. Eu perguntei a ele na hora que ele chegou, tá disposto a dar tua alma? Tá, então seja bem-vindo ao time. O Nick, tá disposto a dar tua alma? Tô, então vem pro time. E eu acredito muito nisso, por quê, irmão? Porque em 17 anos de contabilidade, lá na agência contábil, a gente tinha um time de 25 pessoas e a gente veio para um time de 12, triplicando a base de clientes. Então a gente saiu de 200 para 600 clientes e tinha 25 e foi para 12 funcionários. Todo mundo pergunta, como você fez isso? Performance das pessoas. Mas como que eu trago performance para as pessoas? Tirando do coração delas. Muitos empresários não querem ouvir, acreditar e seguir isso. E muitos empresários não querem incrementar, por exemplo, um processo de contratação adequado. Então você vai pegar lá um perfil comportamental que muitos vão julgar como frescura, papo de coach, né? Você esse papo de coach de perfil aí. E aí ele vai lá e pega um cara com um perfil analítico e coloca para ser comercial. Um cara totalmente... E para ser um head comercial, para ser um cara de linha de frente ali,
Ou ele pega um cara mais estável e coloca nessa mesma posição. Ou pega um cara ativador, um cara mais dominante e coloca esse cara atrás de uma tela, parado, simplesmente. Então, esse cara não vai performar, não é porque ele é uma pessoa ruim ou porque ele não presta, mas é porque você está pegando a pessoa certa e colocando no lugar errado. Como que você vê hoje, Adailton, no mercado mundial isso acontecendo? Isso é comum lá fora? Isso é um problema só do brasileiro ou é um problema de gente, em geral? Legal, uma ótima questão a sua. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. Gente tem desejos, tem dores, tem necessidades em qualquer lugar do mundo. Só que o que muda é a cultura das pessoas. Eu vi até no episódio anterior que vocês estavam falando do Peter Drucker, né, que falou que a cultura como estratégia no café da manhã. Então, não adianta a gente jogar a mesma estratégia em um lugar onde o tabuleiro é diferente. Então, a cultura é diferente, a forma de jogar é diferente. Então, no mercado, posso falar de alguns mercados que a gente atua, o brasileiro, o português e o de Guiné, onde a gente tem escritório, tem time e a gente opera diretamente. Por exemplo, se a gente chega em Guiné-Bissau e a gente conversa com alguém de lá, a necessidade da maioria do país é o quê? É financeiro. Então, todo mundo lá na África chega e conta uma história bonita de um propósito, de uma visão, e no final não entrega nada. Então, para eles, essa história já é um pouquinho rasa. Eles querem ver algo mais concreto, até pela desconfiança deles como povo, como cultura. O mercado português é um mercado em que eles são menos emocionais e mais racionais. Eles estão mais preocupados em, assim, o que vai ser entregue, o que vai ser feito e se realmente, para eles querem que seja feito aquilo. Né? Preto no branco. Exatamente, é straight in the point. Então, para o mercado português, a forma de jogar deles é desse jeito. E essa é uma diferença para a gente do Brasil. Por exemplo, se a gente dá um feedback para um colaborador português, você fala, olha, isso aqui está errado, precisa que seja refeito, ponto final. Ele só vai fazer porque está errado. Agora, para o brasileiro, se a gente vai dar um feedback, a gente tem que fazer sanduíche. Olha, você faz isso muito bem, mas isso aqui precisa melhorar porque você é uma ótima pessoa. Casar 2 elogios no meio de um feedback para que ele não se fira, né? Não tenha ali dores afetivas, porque o brasileiro ele é muito afetivo nesse sentido. Então, são culturas diferentes, mas formas de jogar, mas pessoas são pessoas. E é a cultura, né? A forma deles serem. Entendi. Então, no fim do dia, por exemplo, essa estratégia que eu falei, da emoção e tal, ela funcionaria muito bem no Brasil. Mas em Guiné e Portugal já não seria a melhor estratégia. Seria isso? Eu falei de culturas diferentes, no entanto, contudo, todavia, uma regra, eu acredito que é universal, corações ensináveis. Quando a gente contrata pessoas com coração ensinável, essas pessoas são as que mais crescem, independente do mercado, independente do país. Aonde tem uma pessoa ali que tem um solo fértil, né? Humildade, que humildade vem de humus, que quer dizer um solo fértil. Humildade não é se diminuir, humildade é o ser um solo fértil para aquela informação, assim, eu estar com o meu copo vazio para aprender sobre aquilo. Então, independente do mercado, independente do país, a pessoa que é mais humilde, que tem o coração ensinável, não fica perguntando por quê, por modo, por isso, por aquilo, é a que mais cresce. É o famoso ouvir, confiar e fazer, né? Ouvir, confiar e fazer. Tem que confiar. Se você não confia numa empresa, se você não confia num mentor, se você não confia em um líder, em um pastor, não esteja nesse lugar. E não confia em Deus, nem abra a Bíblia. Por quê? Porque não vai funcionar. Você tem que confiar. Então, é uma coisa que não existe 90% confiar. Imagina, você fala para sua esposa, a sua esposa vira, você pode confiar em mim 50%. Aí ele ia falar, não dá, não rola. Ou é 100%, ou não seja amor. Cara, tu falou isso aí, me virou uma mega chave que foi. Quando eu tava num projeto anterior, né, rodando o Brasil com as palestras e tal, na época do Melk lá, eu questionava muitas coisas dele. E aí, como eu tenho vários mentores, eu cheguei um dia para um mentor e falei, cara, eu tô debaixo da liderança desse cara, mas eu tô dando muito choque. E aí a pessoa me falou isso que você acabou de falar. Cara, você escolheu estar sob uma liderança? Fecha os olhos e confia. Se você não for confiar na liderança que você tá, sai. Porque se você escolheu estar lá, confia, vai com os olhos fechados. Agora, o grande lance, a grande dificuldade é ser confiável e transmitir essa confiança também, né? E também atrair as pessoas que vão
confiar. Como você está envolvido nesse mercado mais estrangeiro, como que na tua visão, esse processo de contratação lá fora? O que difere num processo de recrutamento e seleção que você aprendeu no Brasil e o que muda lá fora esse processo? É diferente? Tem alguma mudança? Como é isso? Sensacional. E sobre isso, pegando um disclaimer ali sobre o que você falou, até a Bíblia fala, né, em Amós, não andeis em discordância. Então, assim, discordar, inclusive, é uma palavra que lá em Portugal me fez refletir muito. A gente vai lendo, viajando, conhecendo outras culturas, isso ajuda a gente a poder descobrir novos níveis de sabedoria e reflexão. E a palavra concordância, ela vem de concárdio, que é o quê? Corações batendo na mesma frequência. Então, a gente usa com muita leveza a palavra discordar na língua portuguesa. E a palavra discordar é uma palavra muito pesada. Por quê? Porque o fato de eu pensar diferente de ti não significa que meu coração está desconectado do teu. Verdade. Então, eu uso mais... Olha, eu tenho um ponto de vista diferente com relação a isso. Por quê? Porque significa que para a gente estar em concordância, todo mundo precisa pensar igual? Não. Pontos de vista diferentes vão ajudar a gente a pegar mais pontos cegos e ter mais amplitude, ser menos alienado ali na nossa operação, em qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, quando fala discordância, é realmente quando o coração, o humus não está conectado, então aí realmente não é sugerido que fique junto. Agora, pegando para o mercado internacional, contratação depende muito do tipo de empresa, do tipo de contratação e o que você quer operar. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma operação mais comércio, algo mais simples, varejo. A massa crítica, trabalhadora, em Portugal é imigrante. Então você vai ter brasileiros, você vai ter angolanos, você vai ter são tomenses, você vai ter guineenses, você vai ter cabo-verdianos, você vai ter espanhóis, você vai ter colombianos, você vai ter muita gente, indianos, o mix é muito gente grande. De Bangladesh. Por quê? Porque Portugal é um país que enfrenta uma grande carga imigracional. Então, isso acaba que isso influencia diretamente no mercado de trabalho, principalmente de base. Agora, por exemplo, se você já quer uma operação mais sofisticada, uma mão de obra que seja mais requintada para algum tipo de trabalho, aí que eu gosto da brincadeira. Porque, por exemplo, você quando está em Portugal, você pode ter um CTO que o cara é da Polônia, que o cara é da Holanda. Por quê? Porque as regras trabalhistas dentro da União Europeia, elas são muito leves. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autorização de residência ou um passaporte ou uma nacionalidade em qualquer país da Europa, ela pode trabalhar praticamente em qualquer país da Europa e residindo em outro lugar. Então, assim, isso facilita muito questões de barreiras laborais, facilita muito questões de mão de obra, networking também, jogar em bloco. Então, acaba que você faz muito negócio ali dentro do bloco de uma maneira mais simples do que aqui no Brasil. E você trabalha com legitimidade. Diferente de muitos casos, por exemplo, Estados Unidos, que a galera trabalha numa informalidade muito grande. Sim. No Brasil, a gente tem essa informalidade, mas não é nem pela questão, eu acho que legal somente, cultural, que é diferente de lá. Mas é por uma falta de vergonha mesmo do empresário, né? Sim. Mas também, se a gente olhar por um outro lado... do país também, porque e a carga permite. E a carga tributária aqui também é muito alta, né? Se a gente parar para analisar... Vou te pagar R$1.000. A conta não é R$1.000. Para você que está recebendo, é R$1.000. Para mim que estou pagando é 1,7. Então, é R$1.700. Então, fica R$700 que não vai para você, não fica para mim e vai para o governo. Então, por conta disso, muitos empresários preferem contratar na ilegalidade. E outro ponto que eu vi você comentou da União Europeia. Então, a gente está falando de um bloco econômico de vários países ali. No Mercosul, a gente tem algum tipo de acordo, de legislação que facilite isso para a contratação e tal ou não? Olha, uma ótima observação tua. Assim, Mercosul, eu já não me aprofundo muito nesse mercado, né? Mas, assim, até porque Brasil... A Europa cabe dentro do Brasil. Então, assim, é um país de dimensão continental gigantesco mesmo. Então, o que eu vejo nessa questão tributária e tal, imposto? Eu acho que no Brasil o maior desafio que a gente tem é clareza. Porque um dos grandes problemas, quando eu comecei com exportação, uma das piores besteiras que eu fiz
foi tentar explicar o sistema tributário brasileiro para um europeu. Você vai ter o II, depois você tem o PIS, depois você tem o COFINS, depois você tem o ICMS, que vai ter a FMS. Então, quando eu estava terminando a conversa, ele já falou, eu não estou entendendo. Por quê? Porque lá é o IVA, o Imposto de Valor Agregado é 23%. Se o teu produto não é um produto do mercado que a gente chama do pecado, né? Que é tabaco, petróleo, bebida. Então, acaba que a carga é um pouquinho maior, mas, em regra geral, é isso. Se ano que vem você for para lá, vai ser desse jeito. Top. Então, é muito mais simplificado. Agora, aqui no Brasil, o que estão trazendo na reforma para cá, né? O que falta é clareza. Lá, assim, você vender um produto ou um serviço, você desconta o IVA, trimestral ou mensal, a forma que você quer fazer, e é muito mais simples, sabe? A relação minha com minha contabilista lá é uma relação muito mais simples do que a minha contabilista daqui, que parece que sempre tem alguma coisa que eu falo, nossa... Tem uma vírgula, assim, mas tal. Mais ou menos nesse sentido. Muita exceção. Cara, assim, por estar 17 anos no mercado de contabilidade, ontem numa consultoria eu estava falando sobre isso, explicando, né? O Nick até gravou um take lá dele explicando essa questão da retenção ou não. Cara, aqui a gente tem muita variável. Por exemplo, se eu sou PJ do Simples e você é PJ do Simples, a gente tem uma relação, não retém de nenhum dos lados. Mas se eu não sou do Simples, você é do Simples, não tem retenção. Agora, se eu não sou e você não é, tem retenção. Mas vai ter o caso de o código é para dentro do município ou para fora do município. Então, tem muita condição, muita vírgula, que acaba dificultando, né, a legitimidade das empresas e que, por um outro lado, também acaba, muitas vezes, travando a empresa. O cara não emite nota de tudo, o cara vai dar um jeitinho. Isso complica muito a gestão empresarial. Né? E a transparência também do cara, porque ele fala, cara, eu vou declarar 100%, eu vou morrer na fonte, eu vou morder aqui uma abocanhada da receita. E aí vem a cultura da contabilidade preguiçosa. Sim. Lá em janeiro de 2006, foi janeiro, acho, foi publicada a Lei Complementar 123, que institui o Simples Nacional, que de Simples Nacional só tem um nome, que não tem nada de simples nisso. Qual é a minha alíquota do Simples? Tem a alíquota da tabela, tem a alíquota efetiva, tem um monte de coisa. E quando criou-se o Simples, o contador ele ficou preguiçoso. Por quê? Ao invés dele calcular imposto por imposto, ali, tributo por tributo, ele fala, não, joga tudo na mesma base de cálculo, gera uma guia só e manda. E acabou que muita gente ficou viciada no tal dos 6% de serviço ou 4% de comércio ali do Simples e achou que essa era a melhor opção. Só que veio a grande questão, que tu vai pagar 6% sobre o bruto. Quando você vai para um lucro presumido ou um lucro real, você vai pagar pela presunção do lucro ou pelo lucro real ali que foi realizado. E aí vem o grande problema que está ali até na apostila, gestão. O cara, para ir para um lucro real, ele precisa ter gestão. Ele precisa ter uma rotina financeira, ele precisa ter nota, ele precisa ter lastro de muitas coisas que culturalmente hoje a gente não tem isso no Brasil. Como que é essa parte de gestão lá fora? Lá em Portugal, por exemplo, isso já é cultural, a galera fazer o controle de entrada e de saída? Como que é essa parte lá fora, de gestão em geral? Sim. Uma questão que tem lá em Portugal, assim, que você falou da informalidade. Aqui no Brasil, a pessoa consegue ser informal e viver. Lá em Portugal não tem como. Então, se tua empresa não é formalizada, se você não paga imposto, você não vive. Você não existe. Você não vive, você não aluga, você não tem sua vida funcionando. Então, não é uma opção, entendeu? Você sonegar ou não. Não, o histórico dele na segurança social e nas finanças, na autoridade tributária, ele começa a bloquear até o momento que eles te chamam e falam, olha, não tem mais como, não dá para... Você não aluga, você não faz contrato, você não tem carro, você não... Conta bancária de nada. Não, suas contas... Primeiro que é tudo muito conectado. Se cai alguma transferência, o gerente já te liga, opa, de onde é que tá vindo isso aqui? Na tua pessoa física. Não, só uma vírgula. Em 2016, meu pai foi para um congresso da CONAGE, da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Sim, já fui conselheiro na CONAGE. Top. E aí ele foi com a CONAGE e ele foi para um evento que teve em Macau. E aí ele fez passou uns 4, 5 dias em Portugal. E lá em 2016, ele me mandou um insight. Felipe,
a gente precisa criar um modelo onde a gente consiga abrir a empresa em 3 a 5 dias. Porque 2016, a gente está falando 10 anos atrás, lá em Portugal, você já abria a empresa, já tinha conta bancária em 24 horas. Sim. Ele falou assim, cara, em 24 horas você já tem a empresa aberta, já tem conta bancária, você já está operando. Sim. Aqui em 24 horas você mal criou a minuta do contrato. Então lá atrás já era muito acelerado. E hoje, então, imagino deve ser 100 vezes mais. Né? Porque se 10 anos atrás já era assim, imagina hoje. Então é tudo muito conectado lá, a tecnologia lá, então a gente está falando de... A tecnologia do governo, ela é de ponta ou não é de ponta? Assim, agora a gente entra em um ponto sensível. Porque eu já ouvi muito falar, assim, falando do que eu... Claro, quero ouvir. Eu não tenho conhecimento, claro. Que você tem que... Já você tá lá, você vai ter. Já, eu tô recebendo essa benção aqui. Que é, por um lado, Portugal é muito avançado, mas tem alguns pontos que são muito travados tecnologicamente. Então, quais são esses pontos de melhora que você enxerga lá, nesse quesito tecnológico do governo, por exemplo? Assim, sobre questão de desenvolvimento tecnológico, sistema bancário, o Brasil, assim, a nível de tecnologia e serviços, ele é uma referência mundial. A gente precisa se orgulhar disso. O brasileiro, ele precisa, é até um dos pontos que eu quero levantar essa pauta, defender essa bandeira para os empreendedores aqui, eles terem essa cabeça Fist Global, né? Uhum. Cara, tu começou um negócio, eu sei que Brasil é um mercado gigantesco, mas pensa global, pensa que tu pode atender Estados Unidos, pensa que tu pode atender Europa, tem uma diáspora de brasileiros aí espalhados falando português no mundo inteiro, então assim, abre a mente, sabe? Mentorado, empresas para acelerar, que você hoje com a internet, né, com o advento, você chega lá e o teu serviço de qualidade, as pessoas pagam lá. Tem gente que vem de lá fazer acelerações em Alphaville, direto, é muito comum, tá muito comum. Tanto que os players daqui, todos eles estão, se você olhar os anúncios lá, todos eles estão olhando para lá, todos. É uma tendência. Agora, assim, a diferença que eu vejo, por que lá funciona? A gente pode falar de alguns parâmetros que a gente tem que colocar na mesa. Por exemplo, olha o tamanho do país. Portugal são 14 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Então, estamos falando de uma população do Rio de Janeiro, né? Vamos colocar assim, é um país muito menor em níveis de proporção, é mais antigo em vários aspectos. A gente olha também para a vizinhança ali, acabamos de falar de União Europeia, então acaba que muita coisa, a União Europeia mesmo que força o crescimento, tá entendendo? Eles colocam, olha, vocês precisam avançar nisso, e tem subsídios, tem fundos e tudo mais, então eu percebo nisso, por estar na Europa ali, eles são forçados a crescer e as coisas a funcionarem mais depressa. Mas tem muita coisa lá, porque a população portuguesa, majoritariamente, é idoso, entendeu? Então agora que está vindo uma geração, que essa geração está olhando mais para esses pontos. Então a população portuguesa, muitos são idosos, então naturalmente tem coisas que aqui para a gente é impensável. Por exemplo, você um dia, para você fazer algum serviço, você receber SMS ao invés de WhatsApp, porque a empresa não tem WhatsApp. Consegue imaginar isso? Não, mas funciona bem para eles, é uma realidade. Não, então, não é o WhatsApp, não é o canal principal. Tem alguns lugares lá que, se você fazer uma campanha de SMS, talvez essa campanha vai vender mais do que uma campanha de WhatsApp. Caraca. Facebook, talvez vai ter mais venda do que o Instagram. Então, igual eu falei para vocês, são pessoas... Mas é uma cultura diferente, é um jogo diferente que se a gente tabuleiro. Não entende. Que doideira. Cara, e venda? Questão de venda lá. O pessoal, ele é mais confiante, ele é mais cabreiro para comprar? Como que é esse processo para vender, comercializar lá? Comercialização. Assim, venda, amo esse assunto, né? Entramos no assunto que a gente ama. Inova hoje, o que Inova faz? Nós somos especialistas em modelo de negócio, esteira de produto, processo de venda e implementar braço de educação em empresas. É isso que a gente faz. Então, venda, a gente sabe que tem alguns pilares e funciona em qualquer lugar do mundo. É o quê? É você ter um bom produto, bem estruturado, um bom processo, majoritariamente, para mim, venda, majoritariamente processo, muito pouco talento. Eu, como sanguíneo, né? Eu tenho esse problema, que eu acho que venda é talento, é conversar bem. Não, venda é processo. Você seguir o passo a passo ali da forma que tem que ser feito, vai dar um bom resultado, vai ser mensurável.
E o público lá, eles têm as nuances, é rapport. Entende? A forma que eu faço rapport com o português é diferente do brasileiro. O português, ele valoriza muito o olho no olho. Ele valoriza muito o aperto de mão. Por exemplo, a gente tinha alguns negócios para fazer lá, estava começando o processo de abrir a empresa e tudo mais, e um negócio travando, não acontecendo. Pois quando a gente pousou lá, que a gente foi no escritório dessa empresa, uma empresa com 30 anos de mercado, que hoje é um grande amigo meu, parceiro, os caras têm escritório em 12 países, são maiores referências no mercado lá em Portugal, no setor deles. Eles falaram, poxa, agora a gente pode assinar, agora a gente pode fazer. Por quê? Porque eu pensei que vocês não viriam. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem muito esse costume de falar, não, eu vou, e nunca vai. Não pega um avião e vai. E tem negócio que a gente faz online, tem sim, muita coisa boa a gente faz online, mas tem coisa que tem que pegar o avião, tem que ir lá conversar. Eu sou do tempo de negócio que eu peguei o avião daqui do Brasil, fui lá em Dubai, tomar chá com árabe, falar de família, criar relacionamento para poder falar de negócio depois. Por quê? O europeu, o árabe, essa galera tem dinheiro, mas uma coisa que eles não são é trouxa. É o que todo mundo pensa, né? O europeu ele é trouxa, ele sai dando dinheiro para todo mundo. Eles não são. Eles conhecem essas coisas que a gente conhece, eles conhecem muito bem. Eu vou te falar, teve uma época que a gente conversando, né? Aí você falou assim, não, moço, vem aqui e tal, você tem que vir conhecer. E me deu um frio na barriga, eu falei, cara, o Júnior tá falando pra eu ir como se eu fosse, não pega um ônibus aqui e vai ali pra Brasília, pra Asa Sul, porque você destravou isso, a barreira global. Então, pra você ficou simples, né? Não é que é fácil, mas ficou simples. Cara, eu vou ali, pego um avião, fecho um negócio e esse negócio vai pagar toda essa despesa que eu tive, esse investimento para trás. E aí tem muito tempo, né, que ele vem me incentivando isso. Cara, vamos para lá, vamos internacionalizar essa marca. A gente já pensou na contabilidade, agora estamos pensando na educação, enfim. A gente vai chegar nisso aí. Tá convidado. Mas, cara, então... O que eu entendo aqui? Que o processo de venda, ele é o processo de venda, mas o canal lá é diferente. O que mais vale lá é o olho no olho. Sim. E marketing. E reputação. Acho que é um ponto muito importante. O português, ele valoriza e respeita muito a reputação. Mas aí vamos pensar. Estamos chegando agora, vou abrir uma academia lá. Pacheco Fitness, cadê Pacheco Fitness? Pacheco Fitness, vou abrir uma academia lá em Portugal. Como que eu crio essa reputação antes de estar lá? Aí a gente entra em outro limbo. Por exemplo, existem 2 vetores quando a gente vai falar de uma venda e de negócio. Existe um vetor atacado, comércio. Quanto menor, vamos dizer, o ticket, academia, estamos falando de um low ticket, né? Seria ali 30 euros por mês, vamos dizer, no máximo 40 euros por mês, uma mensalidade para você fazer parte. Quanto menor, mais low ticket, é mais a questão atendimento. Não é tanto reputação, é atendimento, recepção, espaço, experiência do cliente. Agora, quanto maior high ticket, a gente sabe que é mais percepção de valor, é mais autoridade, é mais prova social, é mais repertório, é mais conteúdo. Então, são 2 vetores diferentes. Então, aqui na academia a gente está falando de vamos dizer, algo mais essencial, né? Saúde, vamos dizer, vamos colocar um restaurante, é algo mais essencial, uma loja ali, uma mercearia, uma coisa. Então, estamos falando roupa, coisas mais essenciais. Quando a gente fala de educação, isso que a gente oferece é um produto, vamos dizer, ninguém acorda de manhã pensando, cara, eu tô a fim de pagar 60 mil numa mentoria hoje. Não é assim. Então, é algo que exige toda uma estruturação, exige todo um contexto e um processo de reputação e repertório dentro do mercado para você poder fazer negócio. E lá, como é que tá essa onda de educação? Tá em alto, tá em baixo, como que tá o mercado? É febre, é tendência, assim, Então é mundial, né? Acabamos de sair de um evento Poder da Mesa e eu lancei essa profecia ali, pode ser que essa profecia daqui 10 anos ou vire meme, ou então, né, viralize. Em 10 anos, ninguém vai fazer negócio no mercado de educação se não for membro de um ecossistema ou não for líder. Vai ter que ter uma chancela. Portugal é a mesma coisa, os ecossistemas daqui, plataforma internacional, do Pablo está lá, o acelerador empresarial do Marcos está indo para lá. Então, né, até meu sócio, Fernando Seabra, também abriu a operação lá, a gente está desenvolvendo junto lá. Então, assim, é isso. O mercado vai para esse ponto, o mercado de educação e infoproduto. O CEO da Hotmart divulgou recentemente que nunca houve um faturamento tão grande. Que eles abriram lá, né? Isso, então o mercado de educação, ele não tem volta.
informação, infoproduto, mentoria, tá aquecido. Não, e eu tenho 3 clientes lá no escritório que eles trabalham com mentorias, levando a galera para lá. Um você deve conhecer, que é a Patrícia Lemos, que é Eu Vou Mudar para Portugal. Que legal. Ela é nossa cliente lá. Tem o outro, o Abimael também. E o que eles estão fazendo? Assim, o business deles basicamente eles educam, eles vendem aqui, eles têm 2 frentes, né, esse negócio deles. Que a primeira frente é educar o brasileiro a como ir para lá. Então esse é o business Brasil deles. Eu educo, eu te ensino passo a passo. E lá ele tem outra vertente, que é, cheguei em Portugal, como é que eu arrumo casa? Aonde que eu vou trabalhar? E tal. Então, por exemplo, ele tem 2 esteiras, velho, que eu acho muito lindo. Educou, lançou aqui, levei você parte documental, burocrática e tal, cheguei em Portugal. Quando chegar lá, eles têm a imobiliária, a corretora, eles têm a empresa de contratação, porque já te conectam em algum trabalho, eles têm um clube de negócios. Uau. Então eles levam o cara para lá e não só jogam o cara para Portugal, eles inserem a galera. Nutre. Ele te fala assim, cara, eu vou te dar uma jornada aqui. Como que é quando essa galera chega lá? Né? Por exemplo, a galera chega do Brasil e vai se conectar e vai fazer negócio, porque o que tá passando na minha cabeça, irmão? Se o Felipe quer ir para lá daqui a 3 meses, 4 meses, como que o Felipe chegaria? Qual era o caminho ideal para eu chegar e me conectar? Não só para o Felipe, porque às vezes tem muita gente assistindo a gente que quer ir para lá, mas, cara, quando eu chegar lá, eu vou para onde? Eu vou procurar o pastel da Viçosa lá na rodoviária. Onde que é que você dá de dica para a gente que quer levar a marca para lá, negócio, por aí vai? Sensacional. E aí você bateu em um ponto, logo no início da nossa conversa aqui, que a educação, o negócio de educação, ele é aquilo que dá base para tudo. Então, inclusive, tem até um livro muito bom. Uma das coisas que eu faço, eu sou membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review, que é a revista de negócios de Harvard. Então, eu recebo muito artigo, muito livro deles que a gente cataloga. E tem um livro, um exemplar, que infelizmente não foi traduzido, mas é um livro muito bom do Marcos Yassiti, do Karen, que é Competing in the Age of AI, que é competindo na era da inteligência artificial. E ele fala sobre negócios que são pedra angular, que são sustentação, são bases para outros negócios. E esses 2 são tecnologia e educação. Tecnologia e educação são os 2 tipos de negócio que são base para um ecossistema. Então, vamos dizer, uma pessoa hoje começou a ser atendido pela gente em um programa de mentoria, seja individual, seja na nossa comunidade. Essa pessoa, quando entra na nossa comunidade, ela já entrou no mercado internacional, porque ali já tem mentorado nosso que ela vai conversar, que é da Suíça, que é de Portugal, e já tem contabilista de Portugal, já tem investidor, já tem gente. Então, é todo um ecossistema que ele começa a conversar e quando ele chega em Portugal, daqui também. E é interessante, porque parece que todo mundo vive junto, porque a gente se reúne toda semana. Eu vi no episódio anterior que você falou de 2 coisas que me chamou muita atenção no negócio, que é o quê? Rotina e dados. Então, a gente fala muito que o negócio tem que ter rotina, ritmo, ritual. Então, nosso ritual, toda semana na comunidade, a gente se reunir. Então, quando a gente se encontrou agora, no último fim de semana, no Poder da Mesa, tinha gente que nunca tinha se visto e já tinha feito 5, 7 negócios juntos. Então, quando o cara chega em Portugal, ele não chega, o que eu vou fazer? Ele já tem amigos, ele já tem network, ele já tem pessoas que ele se conecta. E detalhe, antes de ele chegar lá, ele já conversou com essas pessoas já esperam ele e ele consegue ser munido ali de negócios, conexão e contatos. Eu digo que na Europa, um bom contato vale mais do que ouro. Então, é por isso que lá a sua reputação você tem que cuidar lá, muito literalmente, bem. Network vale mais que dinheiro. Não, total. Contato, um bom contato lá vale mais do que ouro. Porque lá, meu amigo, você, quando chegou lá, você não é ninguém. Quem é você? Entendeu? Ah, eu sou o cara lá no Brasil. Ok, mas aqui... Você está chegando agora. Você está chegando agora. Então, assim, um bom contato que te abre uma porta, te conecta com alguém. Então, é educação. Esse cara começa a ser mentoriado, ele recebe o conteúdo, ele recebe acesso. Que é melhor do que ter contato. Né? Contato, ele vai no Google, ele faz contato com um monte de gente. Ele começa a acessar pessoas e quem tem acesso tem posse. Então,
Esse é o caminho. Irmão, gestão. Vamos falar de gestão, que você puxou, né? Rotina e dados. Feita essa introdução, então começamos a conversa agora. Velho, qual que é o maior gap que você vê, eu vou chamar do gringo, né? Do europeu no quesito gestão? Qual o pilar que você vê que mais falham lá no quesito gestão? Assim, eu acho que duas coisas que o brasileiro tem, o americano tem, que o europeu complementaria se eles tivessem, é cultura. Faca nos dentes. O brasileiro, ele, por aqui ser muito instável, volátil, ele tem uma cabeça de caçador, entendeu? Ele não deixa dinheiro na mesa. Então, o brasileiro tem que ser estudado, aqueles memes, né? Uma coisa que talvez vocês, assim, isso não passa muito na cabeça de quem empreende aqui. Você tem uma loja de roupa, tu fechar para almoço. Não fecha. Né? Lá fecha? Lá fecha. Fecha. Então, assim, isso não é uma loja, é todo um setor. Fecha. Caraca. Então, assim, por quê? Porque lá tem muita abundância de recursos. Não é esse instinto de sobrevivência aqui nosso que a gente tá caçando cada real. Não, a galera lá é uma outra forma. Então, uma outra velocidade. Então é muito tubarão. A galera sente cheiro de sangue. Quem é muito desesperado lá, tá muito desesperado para fazer dinheiro, já, opa, pessoal tem alguma coisa assim, errada. Por que ele tá tão desesperado assim? Mas às vezes não é desespero, meu. É cultura. É a cultura. Cara, eu quero ser austero, eu quero ser produtivo. Então, isso não tem nada de errado, na minha opinião, como empreendedor brasileiro. Então, eu acredito que a cultura, essa mentalidade é o que eles estão buscando lá. Por quê? Porque naturalmente isso perde muita vantagem competitiva uma empresa sem cultura, uma empresa sem ambição, sem fome, sem meta. E a disciplina do europeu para, por exemplo, para fazer gestão, lançamento, registro, acompanhamento, o europeu ele é mais organizado do que o americano, vamos chamar, o brasileiro e o norte-americano? Ou assim, não? Eu vejo que o europeu ele tem uma questão mais... Ele é mais tradicional. Então, por ele ser mais tradicional, ele é mais certinho com as coisas. Por exemplo, se ele gostou de você, a gente fez um negócio aqui, ele vai falar, tá bom, no dia tal eu vou te transferir tanto. Você nem precisa se preocupar, ele não manda nem o comprovante. Lá não tem essa cultura de mandar comprovante, entendeu? Aqui no Brasil que tem essa cultura. Então, isso funciona. Então, com ele, se ele abrir um negócio, se ele vendeu, ele vai declarar, vai te dar a nota. Ele vai registrar. Às vezes, até alguns casos curiosos, você vai numa costureira, ela tem o Trello e o Google Agenda dela raiz lá. Tipo assim, ela pega o calendário e vai riscando. No dia 31, você vai aqui, ela te mostra o calendário. Ela não tem um sistema, não tem nada, mas ela tem um processo. Ela tem um processo. Então, eu chamo o Google Agenda raiz dela, né? A dona Graça, que costura pra gente. Cara, vou até pegar Pode isso aqui, produção? Pegar o celular no meio da... Cara, eu vou ver se tem como eu colocar isso aqui, ô W. Eu vou mandar a galera na edição coloca. Meu pai tá fazendo um tour, tem 90 dias, né, pelo litoral do Brasil. Uau! E ele me mandou um vídeo, eu vou pegar na conversa do WhatsApp porque é mais fácil. Ele me mandou um vídeo, ele numa associação de rendeiras. Uau! E aí, ele me mostrando como que as mulheres fazem gestão nessa associação. Deixa eu achar o vídeo aqui, ó. Cadê? Corta pra mim aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra... Eu vou gravar a tela aqui, aí eu coloco para o pessoal ver na live, na transmissão. Olha isso, que loucura. As mulheres, elas fazendo a gestão, a data da reunião mensal. Nossa. O dia que vai ser a reunião, quem que vai fazer a faxina e a escala, ó, artesãs, taxa mensal, controle de pagamento, quem pagou, uma planilha mais próxima. E isso para mostrar que lindo. Muitas vezes a gente fica muito apegado à tecnologia, ao sistema e esquece do processo. É verdade. Porque, cara, tem que lançar bonitinho e tal, só que aquilo às vezes não é funcional. Eu falo muito no método PAI pra galera qual é o melhor sistema? É o que você usa. Sim. O melhor sistema é o que você usa. Se tá funcionando, irmão, esse é o sistema.
Aí a gente começa um processo de migrar para uma tecnologia. Mas o melhor sistema é aquele que você vai usar. Se você falar, eu tenho que ter uma integração master do CRM com o seu... Cara, vai ser usual? Não. Então, ignora. E aí, quando você me traz isso, é uma questão cultural que precisa ser mudada no Brasil. Que eu vejo que a gente não tem essa cultura de registro, de ter assim, cara, anotado, de Sim. ter onde eu consultar. Ah, mas é num caderno. Total. Cara, tenha. Quando eu chego porque por eu falar muito de tecnologia, eu chego nas consultorias, a galera, eu não tenho nada muito assim e tal, nos temas, mas aí vai lá e tira um caderno. Se me permite, assim, pegar até um parênteses do que você fala. A gente não sabe nem o que é tecnologia. Tecnologia é técnica, logia é estudar uma técnica. Tecnologia não é robótica, não é computador. Tecnologia é estudar uma técnica. Eu gosto de falar que tecnologia é ferramenta. IFT. Instrumento, ferramenta e técnica. Porque, por exemplo, a gente pegar uma caneta é uma tecnologia. Sim. Porque antigamente a gente escrevia na pena, na pedra. Então, é uma tecnologia. Uma enxada é uma tecnologia. Total. Só que isso é usual. Daí a gente tem que analisar o quão usual é, o quão resultado isso vai trazer. Por quê? Às vezes a pessoa está tão preocupada em ter um sistema e esquece de fazer o processo da gestão. Sim. Por exemplo, eu chego nessas empresas para dar consultoria e o pessoal, mas eu tenho só um caderninho. Aí eu fico olhando assim, rapaz, se 50% das empresas que eu chego tivessem isso aqui, a gente estava feito. Porque pode não estar ali, que é num nível mais top de um sistema e tal, informatizado. Mas só de você ter o controle, meu amigo, isso Total. É surreal. Total. Próximo episódio que a gente vai ter aqui, a gente vai falar com um cara que, assim... Eu mais na academia dele, né? E ele... Aí, às vezes, eu chego para conversar com ele, é 5 minutos. Quando eu chego para falar com ele, minha esposa já sabe, vou voltar a malhar, porque ela sabe que eu vou ficar umas meia hora ali. É uma mentoria já. É sempre uma mentoria. E ele é um cara que sempre eu falo muito de tecnologia, mas ele sempre me bate muito com processo. Ele tem um processo de gestão muito alinhado, um processo de acompanhamento muito alinhado. E muitas vezes eu falo, cara, mas se tu fizer isso, ele falou, pô, mas não é todo mundo que vai conseguir usar. Ele entende... Duplicação. Ele entende esse negócio muito bem da duplicação. Inclusive, ele mexe com importação também. Vai dar um match massa aqui de vocês. Porque é um cara que eu aprendo muito sobre negócio com ele. E é um negócio skin the game. Né? Muito assim que eu gosto. Diferente do que a gente fica vendo na internet. Né? Porque hoje é muito bonito falar na internet que, eu tenho um sistema, eu tenho isso, eu tenho mais de 5 mil alunos e tal, mas e aí, como é que você está gerando isso? Uma coisa que você falou aqui que me chamou a atenção foi lastro. Hoje o Adailton, ele tem lastro. Porque uma coisa é eu chegar e falar, eu já tenho tantos mil alunos, eu fui em tantos países e tal. É mesmo? Cadê? Você vem aqui e fala, tá aqui, ó. E eu acompanhei isso, a criação desse lastro, e ver a curva que você tá fazendo assim, irmão, é admirável. Eu queria puxar... Fique à vontade. Para o livro. Você, além de tudo isso que a gente tem falado aqui, você é autor, né, escritor de um livro chamado Método Vitruviano. Isso. O que é o Método Vitruviano? Da onde vem isso? Para você que não sabe, falei o que é. Deixa ele falar do que é. Legal. Isso daria um novo podcast, mas vou ser o máximo resumido aqui, mas sensacional. A conversa aqui vai num nível muito profundo de sofisticação. O Método Vitruviano foi um livro que veio da prática para a teoria, então, inclusive, uma das coisas que eu amei aqui na introdução, aqui não é lugar de teoria. Não. E se eu puder completar com alguma coisa, aqui é um lugar de teorema, onde teorias foram testadas. Mas... Então, assim, e hoje são usuais, como a de Pitágoras, né? Como a de vários outros nomes que a gente conhece hoje. Então, o Método Vitruviano, eu inclusive falo isso no meu livro, não é uma teoria, é um teorema. Por quê? Porque ele não veio da teoria para a prática, ele veio da prática para a teoria. Então, desde que eu comecei a mexer com consultorias, atender empresas, eu fui entendendo algumas coisas que essas empresas elas tinham em comum. E aí foi por isso que eu escrevi esse livro. E aí fui pegando princípios que são já multimilenares, como a tríade. Se a gente olhar a arquitetura universal, ela é dividida em 3.
tudo é dividido em 3. Na química, próton, nêutron, elétron. Na família, pai, mãe, filho. Né? Na trindade divina, pai, filho e Espírito Santo. O tempo, passado, presente e futuro. Caraca, então, alfa, beta e ômega. Então, e aí a conversa vai longe. No psicologia, id, ego, superego. E aí, quando você vê na arquitetura também, houve um tratado da arquitetura antigamente, né, por Marcos Vitruvio, e esse tratado dizia que uma estrutura, inclusive quando você for na Europa, vocês do time que estão todos convocados, lá vocês vão ver que as construções elas obedecem 3 princípios, que esses princípios firmitas, verusitas e minutas, que é o quê? Ele precisa ter firmeza, você vê que as construções lá elas precisam ser firmes, elas precisam ter beleza, estética, inclusive se você for em Londres, quando vocês forem lá, vocês vão ver que às vezes a valorização do estabelecimento é menos da logo e mais do edifício, do quão bonito é o edifício, quão belo, quão bem acabado. Top. E por último, além de ser firme, além de ser bonito tem que ser útil. Então, esses 3 princípios fizeram o tratado de arquitetura. E aí, Leonardo da Vinci, como um dos maiores polimatas que vieram no mundo, estudou muita coisa, ele foi inspirado por essa filosofia no renascentismo, escreveu, fez aquele desenho do homem vitruviano, que são as perfeições divinas, exatamente. E aí eu trouxe esses princípios para dentro da empresa, para a gestão. Por que esses 3 princípios cercaram tudo e ninguém veio falando na administração disso? Sobre esses 3 pontos. E aí, na minha leitura, eu sempre entendi que uma empresa era dividida em 3. É o quê? É o back-office, que é o quê? A parte de trás do balcão, vamos colocar assim, é o front, que é o contato com o cliente, com as pessoas, e é o development, é o desenvolvimento, que é o quê? É mentoria, é escala, é ecossistema. Então, a gente formou um tripé, né? É um triângulo. Só de dar uma vírgula. No Pai, eu também uso uma tríade. Uau! Que é essa aí, que não é com esses termos, mas é o COA, que é comercial, operacional e o administrativo. Olha. Traduzindo, o comercial é o front-end ali que você falou, o development é a entrega, o operacional, e o back-office é o administrativo. Lindo. Então, essa é a tríade. Mas seguindo do Vitruviano, pode continuar. Lindo. E aí você vê, concluindo aqui, paralelos muito simples. Por exemplo, a colega que veio no podcast anterior, você vê que ela fala, ela começa pela venda. E eu sou a favor disso. O empresário começa pela venda. Sim. Começa a ganhar dinheiro primeiro, depois você começa a arrumar as coisas. Então, sem venda, a coisa não anda. Agora tem um porém. Se você vender e você não controlar o que está entrando, receita, entrada, registro, você quebra também. Eu conheço muita empresa que quebrou vendendo. Porque vendeu errado. Vendeu muito, mas vendeu errado. Vendeu pelo preço errado, não tinha markup, não tinha precificação bem feita, não tinha, enfim. E aí, quantas empresas a gente conhece que faturam bem, vendem bem e tem boa gestão? Por exemplo, se a gente for num restaurante do José ali, José está há 20 anos, só que ele nunca pensou em expandir, ele nunca pensou em fazer o José lá do outro lado da cidade, ele nunca pensou em ter o José lá em Brasília, ele nunca pensou em ter o José em São Paulo. Por quê? Porque ele só vende e entrega. Ele nunca pensou em escala. Expansão. Então, acho que o development é essa visão de entender que seu negócio pode ir mais longe, só que ele só vai mais longe quando você pensa em planejamento estratégico, quando você pensa em ecossistema, quando você pensa em implementação de braço de educação, que é o que você faz com maestria. Então, eu sinto que muitas empresas elas pararam no tempo nisso. Elas pensaram que o sucesso delas chegou em só eu ter uma empresa de 10 anos, 15 anos, e não é. E não é. Eu traduzo isso para o seguinte, eu falo que tem duas mentalidades do empresário. Tem um cara que cria uma empresa para vender e o cara que cria uma empresa para administrar. O português. Ele cria para administrar? O jovem português ele já cria uma empresa pensando em ser vendida. Diferente do brasileiro. O antigo, ele já cria para administrar, né? E aí, qual que é a diferença principal? Porque quando ele monta uma empresa para vender, as coisas têm que ser muito rápidas. Então, ele tem que errar rápido, errar barato e consertar logo. Para quê? Para poder dar um exit ali e vender aquela empresa. Já o cara, quando ele cria para administrar aquele negócio, eu vejo isso na minha família, né? São 22 contadores na minha família.
Uau. Então a gente tem tios que tem 25 Tem DRE anos. até no jantar de Natal, deve ter. Tem tudo. Mas o cara, eu falo, cara, beleza, e venda, e expansão, e posicionamento. A galera não quer pensar nisso. Já tá bom e tal. Até pelo modelo de negócio de ser recorrência, quase que uma assinatura, a galera acomoda. Sim. Então eu cresci nesse meio de empresas feitas para gerir, para ser administrada e não pensar em expansão. Então eu foquei muito em back-office, em processo, em automação nessas questões. E quando eu conheci o universo das startups, de escala, o marketing digital, valuation, equity, criar ecossistema e tal, eu falei, cara, tem como acelerar muito e pensar em vender logo esse negócio. Sim. Então, qual que é a grande mentalidade que eu vejo aqui? O cara, ele faz rápido aqui, quando ele faz com essa mentalidade de vender, ele faz rápido, ele erra rápido, ele arrisca muito mais, ele erra muito mais, porém, as viradas dele são muito maiores, são muito alavancadas. Quando a gente olha para o mercado brasileiro hoje, eu vejo que 70%, eu diria até 80%, estão aqui ó, nesse modelo de criar a empresa ainda para administrar. Sim. E hoje, com a onda de educação que a gente está tendo uma virada disso, para a galera querer ir para a educação, querer escalar. E o que eu acho mais top é a criação de ecossistema, que são vários ecossistemas sendo criados, todo mundo vê essa possibilidade e começam a investir mais nisso, em educação e tal. Só que o que eu estou percebendo também que tem mudado, irmão? A galera tem olhado muito mais para dentro. Estão se preocupando com inteligência emocional, estão se preocupando mais com a onda do fitness agora. Cara, o fitness eu acredito muito que está vindo muito pela estética, beleza? A galera quer um corpo ali aesthetic, né? Mas eu acredito também que tem muita gente tomando consciência real Sim. da importância. Longevidade. Que hoje a ostentação é o quê? É você conseguir treinar, é você conseguir comer bem. Pegar o filho no colo. Cara, uma coisa que eu mudei muito na minha vida. Meu objetivo hoje é conseguir tomar café com a minha esposa. Uau. E deixar meu filho na escola. E conseguir ir pro futebol dele. Não é que é meu objetivo, assim. Os meus compromissos que eu priorizo hoje são esses. Porque se eu fico correndo atrás do dinheiro, irmão, daqui a pouco eu tô com muito dinheiro e passou a vida todinha. Ou então ele corre de você. Ou ele corre de mim. Ou, vamos supor, tá amarrado, repreendido. Não consegui dinheiro, eu perdi a vida toda pra quê? Sim. Que é a história do pescador, né? O cara, chega um empresário numa vila, pescador, pergunta aí, pescador, como que é a tua rotina aqui? Cara, irmão, eu acordo 4 da manhã, pego o barco, vou pro meio do mar, jogo minha redezinha, fico lá até umas 7 horas da manhã, volto, deixo meu filho na escola umas 7h30, 8h30, 8 horas, tomo um café com a minha nega, a gente vai fazer uma atividade física, vai limpar os peixinhos, arrumar, faz o almoço, meio-dia eu vou buscar meu filho na escola, volto, jogo um futebol, alguma coisa com meu filho, umas 6 da tarde tomo um vinho com a nega e vou dormir 7, 8 horas. Aí o empresário, não, cara, isso aí que a gente pode contratar mais 5 pessoas. Cara, isso aqui só me veio um Pacheco na cabeça, velho. Eu falando pro Pacheco assim, Pacheco, irmão, vamos dominar 30 estados, vamos alavancar em vez dele. Não, chega a arrepio, irmão. Lembra? Já tive uma história dessa também. Que é, o empresário vai chegar e vamos acelerar e tal, mas pra quê? Não, porque você vai faturar milhões e com dinheiro em caixa você pode ter essa vida sem se preocupar com o dinheiro. Mas o pescador chegou e falou, mas eu não me preocupo com o dinheiro. Ou seja, eu vou dar uma volta todinha na vida para conquistar o que eu já tenho. Uhum. Tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Eu vejo muito isso no Pacheco, por quê? Porque ele é um cara que, assim, a primeira vez que ele me deu esse dado, ele, Felipe, eu com 7 a 10 mil eu consigo viver tranquilo e eu nem gasto isso tudo. Ele até ainda tá com aquele Uno. Tem um Unozinho lá, meu amigo, tem uma Ravalzona top, 0. Ele anda meu Uninho aqui, de boa. Acorda 4 horas, 4h30, vai, faz o café, abre a academia 5 horas. Faz as aulas dele. 10 horas da manhã, faz o treino dele. Eu falei pra ele, agora, irmão, que eu tô desacelerando,
vou conseguir treinar com você. Porque pra mim, irmão, treinar 10 horas da manhã é tipo um pecado. Tarde. Tá, é porque é Ou tarde, seja, é tarde e na minha cabeça eu tenho que estar trabalhando 10 horas. Eu também. Em horário Eu comercial. também. Pra mim, 10, assim, É um eu já dia- não consigo imaginar. Mas tu pega o cara que acordou 4 horas da manhã. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele já tá às 6 horas. Sim. Ele já cumpriu, então, assim, 10 horas. Sim. Então, quando você começa a perceber o que realmente importa, você começa a não valorizar somente o financeiro. Porque é o que nesse mundo de business que a gente vê, é só o financeiro. Sim. Faturamento, cara. Faturamento, vamos botar valor de empresa e tal. Mas o que realmente importa no final do dia? Dinheiro pra quê? Eu lembro lá Falou dos tudo. 8 passos. Cara, o primeiro passo, sonho, para determinar um compromisso. Cara, o meu sonho é o quê? É ter dinheiro. Mas pra quê? Para comprar um carro. Pra quê? Pra ser visto. Não, então não é esse o real motivo. Eu quero ter dinheiro pra quê? Pra poder viajar. Com quem? Com minha família e tal. Então é legítimo Sim. e tal. Eu vejo que hoje a gente tem migrado para esse cuidado com saúde, com família, com todas essas questões, mas ainda tem muito a ser feito nessa conscientização. Né? O que você acredita hoje, irmão, que falta para o empresário e para a sociedade, como um contexto geral, entender essa tríade, né? Que é Deus, saúde e trabalho. Uau. Né? O que você acredita que falta hoje no empresário mundialmente, né? Porque você tem várias culturas, mas o que você acredita que falta para virar essa chave? Sensacional. Assim, é uma pergunta que vale 1 milhão. Eu posso me arriscar a poder ir por alguns caminhos, mas assim, uma coisa que eu espero muito, Felipe, assim, que a gente como mentor, a gente como educador, a gente catequize, né? Evangelize o público que está nos ouvindo de uma maneira mais saudável, sabe? Como assim? Dinheiro é importante? Claro que é. Se você pode ter o melhor, não abra mão do melhor carro, da melhor casa, mete a faca nos dentes e vai. Mas quando foi que desenvolvimento pessoal e empreendedorismo começou a ser carro, começou a ser relógio, começou a ser... Isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com você ser uma pessoa melhor. Você olha para o ranking, os 10 homens mais ricos do planeta Terra, dentre eles tem 12 divórcios. Então, tem alguns deles que divorciaram 2 vezes. Então, para mim, não chegou bem lá. Para mim. Para mim, não chegou. Mas o cara construiu uma empresa de 1 trilhão. Né? Cara, para mim, não chegou. Por quê? Porque não faz sentido para mim. Para mim, eu, Adailton, mero mortal pequeno, que não sou o cocô do cavalo do bandido perto do lado desses caras. É a minha simples visão. Então, mentoria, desenvolvimento pessoal é sobre você ser uma pessoa melhor. Você falou da esposa, cara, minha maior riqueza é saber que hoje eu deixei o café da manhã para minha esposa. Sabe, na cama. É uma coisa que eu faço todo dia, é meu mérito. Tava falando com a colega do podcast anterior, falei, agora eu vou mostrar para vocês minha Porsche. Aí eu mostrei para ela minha foto com os meninos lá na África, lá, a gente se abraçando. Cara, isso é ostentação para mim. Por quê? Porque é isso que me faz rico, meu. Se você está começando o seu negócio, se você já tem um faturamento que você busca, cara, um dia você vai ter 50 mil, 100 mil, vai faturar 1 milhão. E eu vou te falar, você pode se sentir muito triste sim, com 50 mil na conta. Você pode se sentir muito vazio. Você pode. Eu sei que para quem está começando, quem veio de baixo igual eu, às vezes pensa, cara, esse cara está sendo muito torpe porque ele está lá, mas eu vim de onde você veio. Então, assim, cara, você pode se sentir muito vazio sim, com dinheiro na conta. É porque então, tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Então, cara, nessa jornada, procura desfrutar. Procura estar com as pessoas, procura honrar pessoas, servir. A gente teve uma conversa aqui antes desse podcast, que foi outro podcast. Então, cara, nos dias que eu estiver desanimado, tô arrepiando. Nos dias que eu estiver desanimado, triste, eu vou lembrar dessas coisas. Eu não vou lembrar, cara, nossa, cheque caindo na meu conta. Filho, cara, quando ele fizer 19 anos, ele não tá nem aí se minha casa é uma casa de 3 andares. Ele tá preocupado se nessa casa eu tive memórias. Que às vezes a gente se mata para construir uma casa, ter um carro, vou ter uma Ferrari. Levei 7 anos para poder ter a Ferrari. Aí teu filho saiu de casa, fica tu e tua Ferrari. Não deu rolê com teu filho nem com Fiat Uno. Entendeu? E aí?
Cara, Não valeu. é isso, assim, claro que a gente sabe que eu não acredito muito em equilíbrio, tem uma fase da vida que você tem que meter a faca nos dentes mesmo, até você ter um certo break-even, até sua vida dar uma melhorada e tudo mais, porque principalmente quem começa no -1, né, quem não é herdeiro, mas acredito que a gente tem que também ter um feeling da hora de parar, sabe? Da hora de, tipo assim, poxa, o pescador, você vai fazer tudo isso pra quê? Pra no final da vida você vai fazer o quê? Aí você vai sentar na frente de uma praia pra poder você pescar. Poxa, isso é o que eu já faço hoje. Então, tem um livro chamado 4 horas por semana que ele fala isso. Você não precisa fazer isso quando você aposentar. Você pode fazer isso agora, olha lá. Tim Não Ferriss. me deixa mentir. Então, você pode fazer isso hoje. Tenha microaposentadorias, desfrute. E foi os momentos que eu mais cresci na vida, foi quando eu desfrutei, cara. Não, e é só... Meu pai sempre me falou, Felipe, eu trabalho para viajar. Eu falei, por quê, velho? Porque quando eu viajo eu fico mais próspero. Eu falei, como assim? Porque na hora do ócio... Tá vendo? Isso é um sinal, hein? Portugal, Na hora do ócio... Na hora do ócio é a hora que você produz, é a hora que você tem os insights, você tem aquela parte mais criativa. E, cara, eu tô assim, que você falou aí, voltou na nossa conversa lá, minha cabeça começou a fritar nesse negócio assim de alta performance. O que é alta performance para mim hoje? É eu estar bem com os meus, é eu estar bem comigo e eu estar bem com Deus. Só que não nessa ordem, né? Eu estar bem com Deus. Porque o que é a cruz? A gente parar para olhar, a cruz é a minha conexão. Eu, Deus, e a minha conexão com meus iguais. Então é o eixo Y e o eixo X, né? Então eu preciso... Como é que estão minhas conexões? Eu comigo mesmo, porque se a gente pegar a palavra Deus, tira o D e o S, fica quem? Eu. Então Deus está dentro da gente. Já é a segunda pessoa que me fala isso essa semana. Então Deus está dentro da gente. Então como é que está a minha conexão comigo? Porque não adianta eu mudar de lugar, porque aonde eu for eu vou estar lá. Então a grande questão é, como é que tá tu aí, dentro? Sim. Então, a gente precisa começar a pensar e evangelizar mais o quesito. Cara, tu quer melhorar a tua empresa? Quero. Já treinou hoje? A pergunta que eu faço, já treinou hoje? Tu já fez uma leitura da Bíblia, de uma palavra, fez uma meditação, ou independente de religião, tu já olhou pra dentro? Você olhou no espelho hoje? Sim. Tipo assim, a pessoa se olhar e falar, caraca, eu não estou satisfeito com a minha relação com Deus, não estou com o meu emocional, não estou satisfeito com o meu corpo, não é com a estética do corpo, mas é com a disposição, com a energia. Você sente muita dor, como é que está essa questão? Uma das grandes vitórias que eu tenho da sociedade, que eu estava com o David, era de que ele começar a ir para academia. Uau. É fazer a Mônica. Tá pago. Tá pago, porque assim, fazer a galera ir para academia foi uma virada de chave que eu tive de, cara, se é um hábito angular. Pronto, é um hábito angular. Eu começo a ir para academia, logo eu vou começar a dormir mais cedo para ir treinar. Só que aí eu começo a me relacionar com pessoas que estão comendo bem. Uau. Então eu melhoro a minha... Os hábitos andam em grupo. Ando em grupo. Eu começo a me alimentar melhor, eu começo a dormir melhor, eu começo a me hidratar mais. Água. Aí eu começo a me preocupar com a qualidade do meu sono. Eu começo a me preocupar com um monte de coisa que Estressa eu não... menos, não, decisões melhores. Fora isso, porque o pico de produção de cortisol é quando a gente está dormindo. Sim. Então a gente acorda com... Ninguém acorda, ai, bom dia, céu. Não, cortisol lá em cima, estresse. Quando você vai para academia, você libera endorfina, que tem efeito analgésico. O que é efeito analgésico? Ela corta o efeito do cortisol. Então o cortisol está lá em cima, você malhou, flup, cortou, pronto, já dá aquela dopamina, dá aquela endorfina, você já começa a dar uma relaxada. Como eu treino em jejum, que já foi um gatilho que eu criei ali do poder... Faz AJ. Faz AJ e tal. Eu chego em casa, qual é a minha recompensa? A comida. Uau. Então na hora que eu chego, eu como, eu fico, caraca, eu ganhei o dia, pô. Tá pago. Aí eu tomei café com quem? Com a minha esposa. Antes de ir pra academia, eu deixei meu filho na escola. Já fiz a leitura de provérbios com ele. Uau. Então pronto, na hora que eu chego para trabalhar, eu já ganhei o dia. Uau. Eu já acordo com o dia vencido. E uma das missões que eu tenho com esse podcast, com o programa de aceleração empresarial, não é só transformar a empresa do cara. Porque a empresa, ela é reflexo do dono. Total. Então como é que eu vou melhorar a empresa se eu não estou melhorando o dono? Não adianta mudar todo o time, todo o sistema, toda a cultura, se não mudar a mentalidade do dono. Irmão,
quero te agradecer, vamos ter que caminhar para o final, que assim, a minha cabeça tá aqui pensando na gente voltar a falar da aceleração. Eu acredito que a gente vai ter que fazer um segundo episódio online, se for o caso eu vou ter que ir lá. Bora, WT, comigo? Jane, bora? Falar com a Zueide pra gente ir, ó, servir num top lá em Portugal, bora? Servir lá no... Tá gravado, hein? Levar você pro... Não faz o corte dessa Não, etapa ó, vamos fazer o seguinte, W. A gente vai levar ele pro Legendários, ele vai subir no Legendários em Portugal, a gente servindo, e a gente vai fazer esse podcast lá. Tá lançado a bênção. Gravado. Irmão, muito obrigado. Satisfação enorme. Honrado com a tua presença aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está com medo de sair do país, para quem está com medo de internacionalizar sua marca, para quem está com medo ou não de levar umas academias para Portugal. O que você tem a dizer para esse empresário, para esse empreendedor que está te assistindo? Fala para a gente. Sensacional. Corta ali, ó, para ele. Primeiro, assim, eu quero parabenizar todo esse trabalho incrível que tem sido feito até aqui. Você falou tudo aqui no final. Nossa relação com o Eterno, nossa relação com Deus está diretamente ligada com a nossa relação com o próximo. Eu acredito enfaticamente que tem níveis de bênção que só são derramados debaixo de uma unidade. Salmo 133 fala disso. Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar. 2 Crônicas 5, quando eles estavam reunidos em unissono, ali a Shekinah, a glória de Deus, derramou sobre o templo, que os sacerdotes não conseguiam nem ministrar. Então, eu acredito sim que existem bênçãos que são derramadas quando a gente está debaixo de unidade. Sejam com os nossos, né? 1 de Pedro fala, não, respeita a sua esposa para suas orações não serem interrompidas. Então, assim, Deus nem ouve. Malaquias 2 que fala, vocês cobrem meu altar com choro e oferta, mas eu não vos ouço. Por quê? Porque você não respeita a tua esposa. Então, naturalmente, muitas bênçãos são derramadas debaixo de uma unidade. E a palavra para você, empresário, empreendedor, intraempreendedor ou sonhador, pessoa que está começando agora, é uma palavra que tem tudo a ver com esse podcast, tem um leão ali atrás, e é Provérbios 28, versículo 1, fala, o ímpio, ele foge mesmo que ninguém persiga ele, por medo, agora o justo, ele é corajoso como um leão. Então, entenda que na tua essência, Deus colocou a essência de um leão. Ele não colocou a essência de um covarde. Ele colocou alguém corajoso. Você é o leão. Então, essa é a tua essência. O leão, ele não acorda se sentindo um leão. Nossa, hoje eu estou me sentindo um leão. Não, ele é um leão. E o leão, mesmo que haja crise, ele não come capim. Você não vai ver isso. O leão come carne. Então, você é um leão. Você vai viver daquilo que você quer viver. E é isso que Deus colocou dentro de você. E vai para cima, faca nos dentes. Se Deus aponta, ele paga a conta. Amém. E eu quero complementar falando assim, ao invés de matar um leão por dia, seja você o leão do seu dia. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui. Meus parabéns, né, por ter acompanhado esse episódio. Já deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal para você estar acompanhando os próximos episódios. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu te convido fortemente a assistir. O episódio falando sobre posicionamento, sobre mudança de mentalidade, foi muito enriquecedor. E acompanhe os próximos, porque é só o começo. Um abraço e até o próximo Fala Pai.